Estamos ao vivo? Beleza. Aí, começou a nossa live. Hoje o nosso tema é pré-história, mas nós temos muitos outros temas para discutir aqui, porque a gente trouxe convidados especiais. Pode botar aqui na geral, Atila, para poder a gente mostrar todo mundo. Aqui ao meu lado, Rodrigo Caldas, professor de História. Mais o quê? Sociologia também e ator, da Companhia de Persona também. Beleza. Temos aqui a Graziela Cocar, diretora do museu. Isso. E colunista também, né? Sou colunista aqui do Terceira Via também. Com foco em história regional, mas a gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre pré-história. Eu peguei de surpresa esse tema. E agora a gente tem também a Thalita Gomes. Isso. Também trabalha no museu, né? Historiador e trabalho no museu. Show, beleza. Então, vamos começar aqui. Eu acho que antes da gente abordar o tema do programa, que é a pré-história, a gente vai falar um pouco do trabalho de cada um de vocês. Então, Rodrigo, como que é? Eu trabalho na rede pública estadual, né, em São João da Barra, estou lá já há 11 anos, mais ou menos, e trabalho com ensino médio, basicamente, primeiro, segundo e terceiro ano. Não tenho trabalhado com fundamental já há bastante tempo, já trabalhei também. Eu acho que minha vida é sala de aula mesmo, não tem pra onde correr não. E quanto ator, eu estou na companhia tem 20 anos. 20 anos? Vindos e vindos aí 20 anos. Faz várias peças, como que é? Lá a gente tem vários formatos de peça, né? A gente sempre está participando, pelo menos no final do ano, e alguma outra paralela aí, mas sempre estamos juntos, seja no elenco, na produção, ou ajudando em alguma coisa, mas todo mundo lá bota a mão na massa. Show! Grazi, como que é ser diretora do Museu de Campos? Não é tão fácil, nem glamuroso, assim como as pessoas imaginam, né? Tá a Thalita aqui do meu lado para comprovar isso. Então, ser diretora do Museu Histórico de Campos é estar preparado para qualquer surpresa, até porque o nosso museu está na boca da praça, como eu costumo dizer. E como assim? Na Praça do Santíssimo Salvador, no coração da cidade. Então, tudo pode acontecer. Né? Então, coisas inesperadas acontecem. O museu é uma bomba relógio, né? Então, coisas que fogem, às vezes, do nosso dia a dia mesmo, de trabalho, de chegar a uma escola, receber, isso é o normal. Né? Mas pode chegar um Saci Pererê te procurando, né? Coisas bem atípicas assim acontecem também. E eu brinco até que o museu é meio tipo um programa que tem no History, nem sei se eu posso falar aqui. Pode, como que é? O Trato Feito. Trato Feito, adoro esse programa, maravilhoso. Pois é, aparece muita gente lá no museu querendo que a gente fale sobre algum objeto que a pessoa descobriu, ou quer doar um objeto ao museu, quer levar a gente para algum outro lugar para conhecer alguma coisa. As pessoas levam relíquias no museu, então? Ou não? São só coisas aleatórias que estão na família? Coisas aleatórias da cidade. Por exemplo, a última coisa que chegou uma garrucha, uma arma. Nossa. Foi encontrada no Solar dos Arizes, segunda pessoa, entendeu? A gente também tem pescadores do Rio Paraíba, chegam lá, acham coisas, aí acham que é relevante, está no museu. E pessoas, né, comuns também que acham que é relevante, a foto do meu avô tá aqui no museu, né? Né? Mas aí a gente tem que contextualizar com a história regional. E aí, o que seu avô fez, né, para história, para ele entrar para a história, né? Então, é um trabalho assim bem legal. É bem legal, mas tem que estar preparado para qualquer surpresa. Entre essas relíquias, já teve alguma que era uma relíquia mesmo que o pessoal trouxe? Já teve. Teve um rapaz que trouxe umas moedas. Ele achou na obra, claro que ele não deixou para o museu, ele preferiu vender, né? Aí a gente orientou ele qual o melhor local para ele vender, seria melhor ele ir ao Rio vender ou vender na internet, porque aqui em Campos ninguém ia dar o justo valor, né, das moedas, mas aparecem coisas interessantes, sim. Já aconteceu de chegar alguém com alguma coisa, a pessoa não sabe o que é, mas acha que o museu, vocês vão saber, com certeza. A gente tem a obrigação de saber, né, Thalita? A gente tem a obrigação de saber. Aí chegam, essa mesma pessoa que encontrou as moedas, trouxe um quadro também de uma mulher nua e queria que a gente soubesse quem foi o pintor, quem foi, quando foi, né? E aí é difícil a gente precisar essa obra de arte, né? Foi difícil. E aí, vocês também trabalham com muitos eventos no museu, né? A Thalita sabe. Qual é o seu trabalho no museu? Então, eu entrei no museu como estagiária, estagiei por 2 anos. Finalizei meu contrato, fui até para outro estado, mas o museu está no meu coração, a equipe, enfim. E aí eu retornei, vai fazer 4 meses a Campos. E aí eu voltei pro museu, né? Com auxílio de Grazi.
E a gente atende muitos eventos, graças a Deus, o trabalho é muito bem reconhecido. E então as pessoas procuram, tanto pela localização, como o Grazi falou, por ser no meio, bem na praça, né? Então ajuda muito nesse sentido. E também porque Grazi sempre acolhe muito bem todos os projetos que são levados para lá. Óbvio que sempre com critério, porque, né? Querendo ou não, é um museu. Então, por mais que algumas pessoas achem que um projeto ou outro que possa não ter sido aprovado, não foi... É porque tem que lembrar que é um museu e respeitar esse espaço como museu. Mas são muitos eventos e a gente está ansioso para o nosso projeto do ano, né? Tem um projeto que é nosso no museu, que a gente hoje teve reunião sobre isso, que é o projeto do Meia-Noite no Museu, né? E que fez muito sucesso, e com a pandemia a gente teve que dar uma paradinha, mas agora a gente vai retornar com Meia-Noite no Museu. É tipo Uma Noite no Museu, aquele filme. Justamente o museu abre à meia-noite, né? Mas nada toma vida, não, né? Toma, inclusive os mortos voltam à vida. Os mortos voltam à vida. É interessante porque foi uma ideia que surgiu dos estagiários e eles queriam fazer algo relacionado ao Halloween, em outubro e tal. Aí eu falei, poxa, eu acho que isso não pega bem. Foi o que a Thalita falou, nem tudo cabe no museu, né? Porque o museu é museu, né, gente? Mas aí a gente adaptou a ideia. E a gente quis fazer algo voltado para a história regional. Então a gente não faz no outubro, realizamos no finado brasileiro, que a gente faz na virada do dia 1º para o dia 2 de novembro, né? Que é o finados. E o primeiro Meia-Noite nos assustou muito, porque ninguém não esperava um público, né? Tanta gente assim para o museu meia-noite, né? Abrir a porta meia-noite. Ou eles iam... Caráter, assim. A caráter. Caramba. Tanto os funcionários quanto os visitantes. E o primeiro nos surpreendeu bastante pelo número. Thalita catando assinaturas, né? Na fila, a fila dobrou até a Igreja da Boa Morte, pode acreditar. E tem vídeo aí no YouTube para comprovar o que eu tô falando, entendeu? Pode acessar aí no YouTube. Que nem foi a gente que produziu o vídeo, não. Foi o pessoal que estava na fila tentando se entreter, né? Começou a gravar vídeos. Olha, eu tô aqui no museu. E foi um sucesso, e é um projeto assim que com muito carinho a gente fala dele, que hoje ele está sendo recomendado por outros museus. Da região? Um exemplo de ação educativa que ocorreu no nosso museu e hoje está sendo recomendado para os museus do estado. Então eu estava lá no Museu do Mar, no Rio, e de repente falando sobre ações educativas no Museu da República, no Museu da Manhã, e de repente no Museu Estado de Campos. Né? Como assim? E aí virou realmente, isso noticiou de uma tal forma, e ele virou exemplo. Né? E agora a gente vai voltar com tudo após a pandemia. Pô, muito bacana esse projeto. Lá no museu eu lembro que eu tinha aula de astronomia com o professor Marcelo. Sim. Eu fui lá fazer o curso dele, era muito maneiro, né? É mais um desses projetos que a Thalita falou que a gente acaba abraçando, porque a gente entende que é algo ligado à ciência. Então, não tem o teor de ser história regional, mas é algo ligado à ciência. Então, o museu apoia, de certa maneira, recebendo esse tipo de ação. Pô, legal. E o que tem lá no museu é mais da história de Campos, no sentido, sei lá, dos portugueses, dos índios, dos escravos. Thalita. Sabe? Então, a expografia do museu é pensada realmente para retratar a história de Campos. Então, lá você encontra tanto esse início, né, da região como capitania e tudo mais, essa parte dos portugueses, dos indígenas, dos povos, né, indígenas, até personagens muito importantes, né, como Benta Pereira. Nil Peçanha. Exatamente. Isso aí. Eu estive lá no museu, tem um acervo muito rico da história da nossa cidade. Nesses períodos todos, você fica assim, encantado. Você não sabe para onde que você olha primeiro, porque é muito bom. Estou querendo levar a escola lá, fazer um contato ali. Isso. Então, quem quiser agendar, agenda logo, porque em setembro já não tem mais vaga, que todas as escolas decidiram levar para o Museu Histórico de Campos para falar sobre o bicentenário da independência. E aí agora a gente só tem vaga em outubro. Depois eu vou disponibilizar o telefone do museu, que a gente facilitou, que é através do WhatsApp, que a gente atende, que é um aplicativo muito fácil, todo mundo hoje acessa e agenda, né? Sem burocracias, né? Pô, muito maneiro. E
eu queria inclusive dizer que os convidados ficaram surpresos quando a gente soube do tema, né? Porque eu tinha passado para a produtora que era sobre a história, a pré-história no sentido de o que veio antes da história. Sim. Né? Para poder a gente começar um novo quadro aqui no nosso podcast, que é sobre a história humana. E eu acho que uma coisa que eu sempre me confundi muito na escola, que era eu nunca conseguia saber onde eu tô na história. Porque os professores falavam, século XIII. Aí o outro falava século V a.C. E eu nunca conseguia ter uma timeline disso para saber o que veio antes, o que veio depois, o que impactou naquilo, o que impactou no outro. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou aprender como se fosse uma história que a gente conta? Porque quando a gente conta uma história, ela tem um início, meio e fim. Então eu queria fazer nesse esquema da timeline. E para começar, seria a pré-história. E aí a gente retorna lá, eu não sei nem como a gente consegue retornar à história humana. Por exemplo, a partir de qual momento que a gente pode considerar que o humano deixou de ser um animal irracional para se tornar um animal racional, né? A partir de qual momento ele começa a criar cultura e ao redor do mundo, né? Acho que isso é um tema que a gente pode começar a debater. O ser humano surge, né, mais ou menos 3 milhões de anos antes de Cristo, aproximadamente. A gente marca como pré-história, né, desse aparecimento suposto primeiro ser humano até a escrita. Agora, quanto à questão cultural, ele vai se adaptando, né? À medida que foi o tempo passando, ele se adaptou à natureza, àquilo que apresentava. Teve a descoberta do fogo e outros elementos. Eles eram nômades, eles viajavam de um lugar para o outro, que não tinha mais condições de viver ali. Surgiu na África, né? Na África. E eles foram se locomovendo, né, ao longo do tempo, só se tornaram sedentários depois de que algumas condições estavam bem estabelecidas. Caçadores e coletores, né? Exatamente. Então, assim, a questão cultural a gente já pode observar, eu acho, não acredito, desde que eles começaram a se manifestar culturalmente mesmo nas paredes das cavernas. Pinturas, isso aí. Isso aí, o professor está muito bom, Rodrigo. Obrigado. Está muito bem. É justamente isso. E a gente percebe também que a partir dessas invenções são um marco, né, para a história. A questão do fogo, a questão da roda, né? Isso. E aí a gente pode começar a associar isso também à cultura, mas eu acho que a pintura é o principal marco aí. Com certeza. Cultural, né? Culturalmente, né? Você descrever até sua origem, ou coisas que ocorrem ao seu redor através de pintura, e aí você tenta perceber também que já é uma tentativa ali de escrita, né? Né? De tentar descrever o que está acontecendo ao seu redor, né? E aí, acho que as primeiras escritas eram bem rudimentares, né? Elas eram mais parecidas com as escritas egípcias, hieroglifos, né? Isso. E aí, é a partir desse momento, talvez, que surge a história, quando os egípcios começaram a escrever, ou os não sumérios? precisamente. A gente considera hoje, a gente tem uma revisão historiográfica aí enorme, né? Porque quando a gente fala muito da história da escrita, é uma visão muito, que eu posso dizer aqui com vocês, outros historiadores, que me consertem, mas é uma visão também muito eurocentrista, digamos assim, só o mundo em torno da Europa, né? A cultura europeia escrita. A gente tem outras culturas pelo mundo que, pelo exemplo, o continente africano, né? Tem muita cultura oral. Né? Então, a tradição oral, né? Os nossos índios aqui da região, né, do Brasil, também da tradição oral. E nem por isso a gente pode menosprezar essa história, né? E só a partir da escrita, né? Hoje a historiografia está revendo esses pontos, são importantes para marcar a história, mas não significa que a história começa a partir dali. Né? Então a gente tem a pré-história desde quando o ser humano se concebe a partir dessas questões que ele criou, a partir da roda, a partir do fogo, né? Então a gente não pode menosprezar o que veio antes, né? Já da havia escrita. Muitas outras tradições, né? Inclusive eu acho que a tradição de enterrar os mortos vieram dos neandertais, que eram outros povos humanos que viviam na Europa, né?
Isso. E essa questão de enterrar os mortos é bem curioso, né? Aí eu dou a puxada lá pro museu, né? No nosso ambiente. Lá no museu a gente tem os artefatos indígenas e a gente tem cacos, né? E quase uma urna inteira funerária. E aí quando a gente faz a visita, né, guiada, a gente fala sempre isso para o público visitante. Perceba que os índios, sem contato com o europeu, eles já tinham um ritual de enterramento, de preservação do corpo. E isso a antropologia também sempre se pergunta, como que tribos tão distantes, né? Povos tão distantes um dos outros têm essa concepção de preservação do corpo, né? E também outra coisa que a antropologia pergunta é por que o ser humano tem a necessidade de explicar sua origem. Se você for para qualquer tribo, aí o ser humano tem uma história sobre sua criação, como foi criado, né? Aqui, digamos, no Brasil, um Guarani, né? A tribo vai falar do Tupi, né? Então, de criação. Se você for para a África, você vai escutar outra lenda. Então, a gente tem uma necessidade de explicar nossa origem, né? E isso não é de agora. Eu acho que também tem uma questão de pertencimento, que sempre existiu. Eu pertenço a que grupo? Que grupo é esse? Qual é a minha origem? Onde os meus pares começaram? Onde eles surgiram? Isso. E a questão de enterrar, né, os mortos, assim, não, a pessoa morreu, mas vamos deixar de qualquer maneira, vamos colocar debaixo da terra, preservar. Acho que tem a ver com isso. Isso não dá para dizer que começou na Europa, na África, começou acho que com o ser humano mesmo. E assim, puxando para o museu, como sempre eu vou puxar para o museu, a gente descobriu muito recente, em uma última Bienal que foi feita no CEPOP, houve uma publicação de distribuição gratuita, sabe, Rodrigo? Pena que não tem mais, que eu gostaria de dar para todos os professores. A pesquisa sobre o sítio arqueológico do Caju. E da ali, região aqui? Da região. A gente tem um sítio arqueológico, que é o sítio do Caju, que é o mais antigo aqui da região, digamos assim, norte fluminense. E daqui foi retirada 5 toneladas de material arqueológico. Nossa. E a gente tem historiadores da região que participaram desse processo. A gente tem o professor Arthur Sofiati, a gente tem a Silva Paz. Participaram desse processo de escavação, foram 4 missões nos anos 60, 70, 80, 90. E foi retirado muito material. O que a gente tem no museu é poeira, comparado ao que está no Instituto de Arqueologia hoje, o IAB. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar IAB, né? E é muito interessante porque esses vestígios do passado revelam a nossa história. E eu também costumo dizer que esses vestígios são a ponta do iceberg sobre esses índios que habitavam a região, né? É a ponta do iceberg, assim. E nessa pesquisa arqueológica, da publicação desse livro, foi interessante porque até então a gente acreditava que o índio Goitacá era sepultado de maneira, né, confeccionada uma urna e ele entrava dentro da urna. Na verdade, tem várias formas de enterramento que foi descoberto nesse sítio. Tem um pajé, que é identificado com um cachimbo, né? Ele só fizeram a urna para preservação da cabeça dele. O restante do corpo levou cacos de cerâmica. Ou seja, parece que não amassaram o pajé para entrar dentro da urna, né? Preservaram o pajé. Por qual motivo? Não sabemos. Qual será a crença? Qual será? Né? As mulheres deles, né? eram sepultadas, que eles chamam, os arqueólogos, de maneira flertida, com as pernas, né, dobradas. Por qual motivo? Entendeu? Então, essa é a ponta lá do iceberg que a gente precisa ainda investigar esses vestígios do passado, né? Afinal, existiam milhões de seres humanos aqui antes dos portugueses, né? Sim. E várias tribos diferentes com muitas culturas diferentes, né? Nas Américas, você tinha os incas, os astecas, os maias. Cada um deles com uma coisa que os tornava únicos. Um povo, né? Diferente. É por isso também que a gente fala hoje em dia, né? A gente estava conversando mais cedo de chegada dos povos europeus à América, não descobrimento. Você descobre aquilo que não tem ninguém. No momento que tem moradores, tem pessoas vivendo, é chegada e conquista, na realidade, né? Isso aí, porque eles foram, e conquista. Eles foram dominados e tomaram conta do território. Aí, literalmente. Nem se comemora mais o descobrimento, que na minha época, quando eu era estudante, se comemorava de 22 de abril. Sim. Dia do descobrimento do Brasil. Né? Nem se comemora mais. Por isso que a gente está tendo sempre uma revisão historiográfica, né? Que realmente é o que a ocupação, né? De um território.
Mas alguém realmente descobriu o Brasil, e foram os índios há muito tempo atrás. E a gente está tentando descobrir essa história, né? Inclusive, que a gente estava citando aqui mais cedo também, o crânio da Luzia, que jogou o descobrimento do Brasil para muitos mais anos atrás, eu não sei exatamente quantos, que estava preservado no Museu do Rio de Janeiro. Nacional, isso, que Nacional. pegou fogo. Museu Nacional, né? Pegou fogo, foi um desastre total. E vocês me disseram que o crânio foi preservado, glória a Deus. Thalita teve lá no Museu Um Nacional. pouquinho antes, né? Como é que foi essa história? Uma semana antes. Eu fui ao Rio fazer a prova do IFAM, que infelizmente, né, não rolou. Que prova é essa? O IFAM, ele é responsável pelos órgãos culturais, né, também patrimônio material, da natureza também, enfim. E tem uma prova, por meio de concurso, que você consegue trabalhar lá. Então tem a prova para poder para trabalhar. Na época eu ainda não era formada, então eu fui mesmo para fazer um teste para conhecer melhor a banca, né? A banca na época era a CESP, e para cargo administrativo. Só que realmente é bem complexo. E aí aproveitei para conhecer o Museu Histórico Nacional. Visita, né? E aí foi exatamente uma semana antes do incêndio. Caramba. Então pude conhecer um pouco, tem, enfim. É imensurável o acervo que tem lá. Não só não é restrito, né, a história do país, mas também tinha afrescos de Pompeia, coisas lindas. Tinha múmias do Egito, né? Isso. Tinha fósseis. Muitas. Fósseis, muita coisa. E coisa assim, muito bem preservado, muito perceptível que era realmente, né, enfim, um ser humano muito perfeito. Mas, infelizmente, muitas coisas perdendo, né? foram Acho que tudo, perdidas. né? Ou quase tudo. Não, disseram que agora que o crânio foi preservado? Não, Porque o crânio foi preservado antes, eu acho. Não. Eles fizeram e ainda fazem, né, um trabalho de arqueólogo Isso que eu ia mesmo, perguntar. caçando ali debaixo das coisas que sobraram O que pode ser salvo, né? Eu vi que o meteorito também foi recuperado, né? E algumas coisas que estavam guardadas em armários, assim, daquele armário mais seguro de alumínio, Sim. né? Conseguiu ser salvo, né? Mas documentos, coisas, né? Enfim, algumas coisas conseguiram salvar, mas outras eles até estão fazendo uma campanha muito legal, que é o Museu Vive, que é ali no pátio mesmo do museu, mostrando o que eles estão resgatando. Legal. Então, resgatando, vale muito a pena fazer essa visita para acompanhar o processo de resgate, né? De reconstrução desse museu. Vale muito Eles a pena. até abriram inscrição, mas pelo visto deu, não sei se chegou e-mail para você, deu bastante gente inscrita, então eles limitaram e deram, né, preferência para quem realmente vive lá, quem é estudante, né, da faculdade que cuida, mas guarda do museu é da UFRJ. Mas me cabe falar aqui uma coisa muito importante quando a gente fala do incêndio no Museu Nacional. Que a gente perdeu assim, muito do nosso acervo. O diretor do museu sempre falou, ele tem comprovação de várias vezes que Pedindo ele verba, né? noticiava e falava da situação crítica que o museu passava, o prédio precisava de reforma, precisava de manutenção e ninguém dava ouvidos, Ignorado, né? né? E aí precisou um fato desse ocorrer, e isso assim, quando você me perguntou sobre o que é ser diretora, a gente também vive muito preocupado, porque a gente não fica só preocupado com a nossa casa. A gente fica preocupado também com um outro prédio histórico que é muito mais propenso a ocorrer coisas, um incêndio ou coisas assim, ou ser assaltado do que a minha casa, que o assaltante não vai encontrar nada, enfim. Mas esse um perigo constante, preocupação que a gente tem quando a gente cuida de um espaço como esse. Então, e aí depois, né, por que ocorreu esse... Por que ninguém deu atenção ao Museu Nacional? Foi dito várias vezes pelo diretor. O diretor comprovou que ele informou várias vezes que o museu precisava desse cuidado e, às vezes, a cultura e, principalmente, o patrimônio histórico é muito renegado, assim, sabe? É deixado de lado. E aí precisa acontecer uma tragédia para fazer com que as pessoas abram os olhos para isso, né? Preste atenção de quanto isso é importante. é porque quem não vive nesse meio, quem não trabalha com isso, não entende a importância. E aí, na maioria das vezes, é quem tem o poder para reformar ou não, para ajudar ou não. E aí,
quem tá do outro lado, quem trabalha lá e pede sempre instantemente, acaba sendo chato. É enjoado, fala muito, esse povo da cultura. E aí esperam chegar num momento onde não tem como repor tudo que foi perdido. E nossa, chorar. E nem dimensiona, porque a memória, né? Os museus preservam a memória daquele povo, daqueles povos todos ali. E era o local no Brasil que concentrava a maior parte realmente da pré-história, assim, da nacional, quando era pequeno, entendeu? Eu fui lá, tinha um fóssil de dinossauro. Fósseis Eu cheguei. Quando era pequenininho. E de repente você perde, assim, pra mim, não sei pra vocês, mas foi como a Rainha Elizabeth hoje, eu tô sem acreditar. Nossa. Eu vi Sim. as reportagens na televisão e realmente é como se você tivesse realmente perdido uma pessoa muito próxima sua. E pra Eu mim, fiquei que em luto, fui uma né? semana antes, foi ver a imagem na televisão do museu pegando fogo, foi assim, eu chorei. Foi doído, foi muito doído. Foi assim, Muito doído. Entendeu? Então eu entendia muito bem quando chegava um funcionário e falava na reportagem sobre a perca, né, do acervo, porque a gente vive isso, né? E a gente tem medo que isso se repita, né? E a gente não quer que isso se repita na nossa cidade. Eu lembro que, inclusive, as pessoas comentavam várias vezes, assim, por exemplo, a múmia resistiu há milhares de anos, mas não resistiu ao governo brasileiro. sim. Verdade. Exatamente. Verdade, que é a falta de cuidado, né, gente, né? Aquelas múmias foram retiradas lá de Dom Pedro. Dom Pedro, II. quando visita Sim. o Egito, né, ele traz isso. Ele recebe presente, né? Ele e a esposa ficam muito preocupados. Dom Pedro é digamos assim, um ícone importante para nossa história. Que é com ele que ele tenta contratar historiadores, romancistas, músicos, para retratar essa história do Brasil, né? Ele sente necessidade. E quando ele viaja para o Egito, ele recebe de presente, algumas ele realmente adquire. E aí é criada ali a coleção, né? E infelizmente o Brasil perdeu parte da sua história, parte até da história da humanidade. A família real tinha, né, essa característica, né? Eu lembro quando a gente estuda a vinda da família real para cá, quanto o Rio de Janeiro sofreu reformas, a Biblioteca Nacional, tudo isso, e o Dom João, ele tinha o hábito, desde ele, né, passou pro filho, de trazer coisas, objetos e preservar. E aí você tem, né, um material preservado há no mínimo 2 séculos, né, falando família real vindo para cá século XIX, se perder assim por negligência é muito doído. É muito doído. Aí quer trazer o coração de Dom Pedro pra cá. Pois é. Eu sou historiadora, mas não concordo com... Também não. Não concordo, não. Eu acho que o coração de Dom Pedro tinha que ficar lá. Deixa lá. Ele queria que ficasse no Ele fica só porto. lá no porto. No porto. Aí trazer o coração dele, eu achei muito... A gente tem outras formas de comemorar, não 200 precisa... anos, né? Não precisa mexer com o coração dele, né? Aí a gente vê todo um engajamento, dinheiro, verba para trazer o coração, sendo que a gente tem outras situações aqui que precisam desse engajamento, né? E minimamente desrespeitando a vontade dele. Só pra começar, né? Que ele não queria, ele queria que ficasse ali. Justamente. Olha, tinha um vereador aí, aqui em Campos. Eu vou falar porque eu fui contra o vereador, ele sabe disso. Então fala. Né? Que ele queria trazer os restos mortais de Nilo Peçanha pra cá. Porque Nilo, ele tá sepultado no Rio, no cemitério João Batista. Aí eu fiquei sabendo dessa história através de uma reportagem. Foram lá me procurar no museu. Graça, o que você acha disso? Aí eu, o quê? Ele quer Aí saiu eu na reportagem. Tô lembrado assim, o quê? Como assim? Ele quer trazer os restos mortais? Eu falei, nossa, se Nilo tá sepultado lá, é porque algum motivo tem pra ele estar lá. Né? Ele é um campista, ele foi presidente, ele nasceu aqui no interior de Campos, Morro do Coco, mas Campos também não foi uma cidade muito receptiva para ele. Não. Ele sofreu preconceito racial, preconceito de ter sido do interior, e ele casa escondido com a esposa é deserdada com ele casa escondido no Rio. Então ele tem motivos para estar lá no Rio. Campos é uma cidade extremamente escravocrata, né? O segundo maior porto escravo do Rio de Janeiro. Pois Então, jamais aceitaria os casamentos.
Pois é, então assim, vamos mexer com quem tá quieto. Tem outras formas, né, de homenagear, de lembrar, não precisa. Museu de cera, talvez. Foi bom que na época eu tô toquei nesse assunto assim, gente, faz um livro, faz alguma coisa, tem que sair um de livro. teatro, um filme, sei lá. E deixaram quieto, né, Nilo Peçanha. O vereador estava muito empolgado em trazer os restos mortais para botar no panteão dos heróis. Nossos heróis estão sofrendo ali no panteão, né, gente? Então. Né? O Panteão está precisando de reforma ali no Palácio da Cultura, então juntar mais heróis, coitados. Existem alguns casos, como por exemplo, aquele fóssil brasileiro que está lá no Museu da Alemanha, que estava dando até briga isso, com diplomacia, não sei. Sim. Que talvez, eu não sei, é justo a gente trazer esse fóssil para o Brasil? É justo, só que acontece que a gente também tem situações que é a venda, né, comercialização, a gente tem isso até no dia a dia dos animais do Brasil, são vendidos. E assim, eu lembro dessa história do Museu da Alemanha e foi vendido. Então eles compraram. Mas o Brasil permite a venda? O Brasil não permite a venda. Isso aí ocorreu de forma ilegal, Mas aí até comprovar isso na justiça, entendeu? Porque isso ocorre muito dos museus adquirirem coleções, peças, comprarem, né? E de repente aparece, como por exemplo, vou citar só um exemplo, eu sei que não tem nada a ver, a menina que deu o golpe na mãe, que a mãe tinha uma coleção de Tarsila do Amaral, sim. E ela tinha vendido quadros da Tarsila do Amaral para o museu, acho que, se eu não me engano, na Argentina. E aí? O museu comprou. E era um quadro verídico, entendeu? Então, até se comprovar que foi de uma maneira ilegal, isso demora. E a gente não sabe se a gente pode conseguir esse fóssil novamente para o Brasil. Eu concordo que volte para o Brasil, sabe? É o local. Mas, né? Não sei se... Porque os museus acabam tendo um documento assinado que comprou, né? Sim, é uma situação difícil. Aqui no nosso museu, a gente tem uma política, desde quando o museu foi criado, da gente não comprar acervo. Ah, é? Legal. A gente recebe doação. Porque comprar acervo, a gente precisa também da autenticação daquele acervo. É uma coisa muito difícil também da pessoa emitir, né? E comprar acervo é algo muito... né? Você não sabe com precisão, né? Se aquele acervo realmente pertenceu à pessoa que diz ser, né? Então, é uma coisa muito complicada. Então, para a gente evitar qualquer tipo de desgaste por aí, a gente preferiu só receber doação. Legal. E, assim, é interessante a gente pensar também que as culturas no mundo todo, elas se dissiparam e foram criando culturas específicas para cada uma desses povos. Então, assim, quando as pessoas saíram da África e foram para a Europa, foram para a Ásia... modificaram até biologicamente também, né? Etnicamente. Isso. E aí conseguiram chegar nas Américas pelo Oceano Pacífico, não é? Isso aí. E aí chegaram aqui, né? A gente não tem uma noção muito grande, assim, de como que foi essa descoberta. Porque na realidade já havia um comércio marítimo, né, da Europa com outros povos. E havia já um caminho que nos levava para o Oriente e tal, só que isso foi interrompido por questões de pirataria e outros povos dominando ali também esse caminho e tal, principalmente as cidades italianas e tal. Aí o que acontece? Eles tiveram que buscar outras rotas, na realidade, para tentar chegar novamente no Oriente para, né, retomar esse comércio. Só que aí, a gente está falando de século XV, século XVI, então não tem... a mesma tecnologia de hoje, eles não tem nem, né, muito mal uma bússola ali, algo para se orientar, acabaram meio que por acaso chegando na América. Tanto os espanhóis quanto os portugueses. E aí, tanto que no início aqui no Brasil não houve exploração, né, tão grande. Foi a partir de 1530, porque eles não encontraram o que eles queriam, que era ouro, prata, logo de início, mas começaram a ver uma outra possibilidade. Não, aqui dá para plantar. Então a questão da agricultura, do plantio de cana-de-açúcar, de café, então com isso foi se desenvolvendo aí, tanto no nosso país quanto nas colônias de modo geral. Mas essa questão do divisão assim, dos povos é interessante, como cada um foi pegando características do seu próprio local, né?
Então você vê o continente africano, né? Por que as pessoas são negras? Porque na época, ainda hoje, né, ali tem a questão da insolação, o sol, né? O ambiente da savana, né? Não Da tem muita savana. Então, cobertura. o ser humano, né, biologicamente, para se proteger do clima, né, ele vai criando características, né? Aí a gente tem os índios, né, que tem um olhinho um pouquinho puxadinho, tem lá também na Coreia, o pessoal com um olhinho puxadinho. Tudo isso são devido às características do local que o ser humano foi. Seleção natural. Seleção natural, isso aí, Darwin, né? E aí ele vai se adaptando ao local mesmo. Isso é muito interessante da gente pensar como que a gente tem que ter características, né? A miscigenação tão diferente de locais assim, né? Os bárbaros, né? Por que eles não? Brancos, ruivos, né? Olhos claros, porque ali realmente era mais frio, enfim. Então, é bem interessante a gente parar para pensar nessa questão mesmo dos povos, né? Da divisão dos povos. Inclusive, a gente tem um povo lá que mora lá perto do Monte Everest, que eles têm uma mudança no DNA que os permite respirar em altas altitudes, né? Eu não conseguiria de jeito nenhum morar na Antártica, no Everest, daí local frio. Não sei, eu sou campista, né? Que é uma planície, né? Planície. Tem morro. Quando eu vou para qualquer lugar, Friburgo, Petrópolis, eu sinto frio tremendo, assim. Como que a gente é acostumado ao nosso, né? Nosso meio. Nosso meio, né? Então eu sinto muita diferença. Tanto que os jogadores, pessoas que vêm de outros países para jogar para a Olimpíada, Copa, alguma questão esportiva, dependendo do lugar de origem, tem que se adaptar. Eles têm que vir muito antes. E até mesmo os brasileiros que não jogam na Europa, que jogam só aqui, vão para esses lugares antes para se adaptar ao clima. É bem interessante. É bem interessante. Isso é uma prática desde que o homem existe. E só que antes eles literalmente se mudavam dos lugares para se adaptar ao meio. Isso aí. Qual será que foi a sociedade mais antiga? Sociedade mais antiga. Boa pergunta. Porque existiam vários povos de tribos pequenas, mas qual que pode ser considerada uma sociedade complexa? Aí eu vou um pouquinho para a história antiga, né? Roma, Grécia. Né? Que aí tem uma sociedade, já tem uma organização política. Sim, cidades-estado. Aí eu, né? Pode falar, Thalita. Vai, porque é muito complexo lidar com um conceito pronto. Porque foi o que a Graça falou, a gente lida com uma história eurocêntrica. Então, por mais que a gente acredite e tenha recebido que a Grécia foi o primeiro lugar a ter uma organização, outros povos concomitantemente poderiam e deveriam também ter uma organização. Que não tinha escrita, mas deveria ter uma organização política. Sim. Querendo ou não, a história, ela é retratada por quem escreve. Então, não quer dizer que de fato aconteceu. É por isso que a historiografia hoje vem justamente lutando contra isso. Problematizar de fato a história, porque ela pode ser, sim, montada e forjada de acordo com quem está escrevendo, com o acordo de quem tem, enfim, poder no momento, da forma que quem está fazendo quer que isso seja passado. Então, assim, delimitar uma sociedade que tenha sido a primeira realmente como sociedade organizada é muito complexo. Falando isso, eu dei uma viajada aqui na independência mesmo, que falando dos anos. Não se atribui o verdadeiro valor da Leopoldina no processo de independência. Ela realmente foi mais importante, a meu ver, que o Dom Pedro. Porque quem assina, de 5 dias, acho que foi no dia 2, se não me engano, quem assina a documentação é ela, porque ela estava como regente aqui, ela já era uma pessoa... Quem produz tudo, quem está articulando com o Bonifácio, Exatamente. Ela era mais, vamos dizer, muito mais culta do que o Dom Pedro. Ela estudava mais, ela tinha mais noções de articulação política, ela já sabia que na possível morte, ela já previa mais ou menos do Dom João ia dar problema, então ela já meio que tinha uma influência sobre ele e nunca ela duvidou do valor. Eu lembro de uma novela, de uma minissérie, sei lá, que citaram isso na época, acharam absurdo. Não, mas foi Dom Pedro, aquele grito do Ipiranga. E eu lembro de a gente parar em sala de aula. Não, gente, não foi. A novela não tá errada. Foi realmente assim. Então, mas na época, a gente tinha escrevendo, eram homens brancos, né? E que ainda tinham poder. Jamais uma mulher, como regente, teria sido escrito o papel dela como foi.
O apagamento da mulher na história, porque como a Thalita falou, a história é construída pelos heróis, Sim. né? Pelas pessoas que acreditam que estão escrevendo a história de si, né? Deixando... E ao apagamento dessas sociedades que não têm escrita, e ao Sim. apagamento também muito visível hoje das mulheres nessa história, né? Sim. Na história da independência, como o Rodrigo citou, na história regional, há um apagamento profundo das mulheres, né? Na história. Mary Del Piore, eu estava lendo Mary Del Piore sobre história das mulheres, e ela estava lá falando que tem 10 donas de engenho em Campos, Sim. né? Que não é só a famosa Benta Pereira, que outras mulheres eram donas de engenho, e a gente não sabe. Leiam Mary Del Priori, por favor. Leiam. A gente não sabe quem são essas outras mulheres, elas não são faladas. A própria filha da Benta Pereira é apagada da história. Mariana Barreto, que fez tudo, que invadiu, que fez tudo, é apagada da história, né? Então, quem escreveu essa história? Os memorialistas da época. E aí Como eles... faz pra você redescobrir a história? Ih, tarefa difícil. Uma tarefa Vai, difícil. Thalita, você. Vai lá, Thalita. Então, é porque a história, ela por si só é muito complexa. É por isso que a gente trabalha até com recortes, com delimitações dentro dela. Porque, querendo ou não, a história é, né, o homem no tempo. O homem é cada um que vive todos os dias, o tempo todo. Nós estamos fazendo história, literalmente. Exatamente. Então, especificar isso, separar é muito difícil, como a gente falou antes dos povos. As histórias estão acontecendo ao mesmo tempo e a gente só vai ter acesso a algumas. Então, redescobrir, o princípio seria o acesso às fontes que a gente vai conseguir ainda ter. E como o Graça falou, os memorialistas, tem alguns trabalhos que a gente não tem como, tem que sempre relativizar tudo. Mas são pessoas que tiveram acesso a algumas fontes que a gente hoje não vai conseguir ter. Então, é um tipo de fonte, né? Acessar eles. E é um trabalho muito difícil repensar dessa forma. E voltando à pré-história, né? Dependendo da fonte, você tem que interpretar. A interpretação já entra... pode entrar com problema. Justamente, Como você uma interpretar? palavra que Exatamente. você entende errado modifica todo sentido. E que eram símbolos, né? Como é que você vai identificar aquilo? Tem todo um estudo, é muito complicado. São vestígios do passado que aí a gente não fala só de documentos, não. Os objetos são muito importantes, né? Então, para a gente juntar tudo, os objetos para questionar o documento, para questionar o que está escrito. E o pior foi o que a Thalita está falando, a gente repensar, rever, questionar esses próprios memorialistas que escreveram. Nem tudo que eles escreveram é fiel. Nem tudo que um documento também expressa é fiel. Também é fiel, exatamente. Né? Só para citar um exemplo, uma das últimas vezes que eu trabalhei com um documento assim, eu trabalhei com a eleição do primeiro provedor da Santa Casa. A ata diz eleição para provedor, mas é o único cara. Como que houve eleição? O único estranho, cara né? candidato. Então ele criou um documento. Ali ele mandou fazer, eu acho que um escrivão, né? E ele tá falando ali dele, só dele. E cadê os outros candidatos? Então não é eleição, ele já tá dizendo que ele vai ser o presidente e acabou. Mas a ata de eleição. Então, às vezes um leigo pega aquilo, né? Olha, a ata de eleição para o primeiro provedor da Santa Casa. Mas não é, ele tomou posse do cargo. Ele está dizendo ali que ele é o melhor, que ele tem qualidade, mas em nenhum momento ele cita outros candidatos. Então ele se coloca, se autocolocou. Cadê a eleição? Não houve? Você altera a história, né? Exatamente. Você escreve ela como você quer escrever. Mas a ata diz, a ata de eleição. Então, Que é mesmo, dependendo, não no caso de, né, como prefeito, etc., mas dependendo da situação, você tem chapa única, de repente, exemplo, diretor de escola, mas aí na ata vai estar a chapa única, parará, tudo especificado. Agora, a pessoa se autodeclarar, como assim? ele né? se autodeclara. No mínimo, Então, é um esquisito. documento ali que você não pode considerar, você tem que interpretar. O historiador faz isso. Ele não usa o documento, ele tem que interpretar o documento, né? O documento já existe, né? Entra a paleografia e a diplomática, né? Por isso que a gente fala que história é uma ciência. História é uma ciência, porque por muito tempo nós, historiadores, né, eram vistos apenas como narradores.
Não, a gente interpreta a história. Até o Rodrigo, que é professor, sabe que nem tudo, às vezes, em um livro de idade tá ali fiel, não. Tá Tem fiel. muita coisa que você não é bem assim. É assim. Você para a aula e percebe que aquilo ali não tem alguma coisa errada. Tem, dá pra perceber. Tem livro de idade que não tá 100% e a gente tem que questionar. Tem que questionar, porque dependendo de quem escreveu, principalmente se for falar sobre algum período específico de algum governo, se tiver uma tendência a ser crítico àquele governo ou não, ao apoiador, você vai escrever de uma maneira deturpada. Você tem que ter o maior cuidado. E é assim, pra gente que é professor, falar para uma turma, falar para os pais, esse livro que essa página não tá ok. Há um questionamento sobre a gente, mas é porque o historiador ele trabalha com a ciência, ele trabalha com essa interpretação. Ele não aceita qualquer coisa que vem, qualquer documento. Não. A gente interpreta, né? E junto com outras fontes, vestígio, objeto, e aí? Vamos entender, né? E lá no museu eu faço um trabalho, até na visita, para o pessoal entender, por exemplo, quem foi Olavo Cardoso. Né, que era um usineiro. Mas quando a gente fala de um usineiro, a gente pensa em aquele estilo coronel, né? Senhor de gente. Mas aí, calma aí, mas ele doou a casa dele para ser museu. Ele era uma pessoa filantrópica, ajudou na construção do Ferreira Machado. Deixa eu entender esse cara. Quem é esse cara, né? Quem é esse cara? Tudo é preto no branco, né? E aí você olha para a mesa dele de jantar. Cadê a cabeceira do chefe? Não tem. Não tem. Então, você começa a entender realmente. A mulher dele foi a primeira a tirar título de eleitor. Então, ele era um cara não tido como esse coronel, né? Ele era um usineiro, mas não tinha esse peso, né? Bem filantrópico, ele era, digamos assim, uma pessoa de mente aberta, né? Então, quando a gente fala de usineiro, a gente logo pensa naqueles coronéis, né? No coronel lobisomem. Então, o vestígio está aí. O que ele deixou escrito e os objetos compõem. Eu falo sempre nas visitas, gente, essa mesa fala muito sobre ele. Sim. Cadê a cabeceira do chefe, né? Pensa em 1920, né? Um chefe, o homem, né, que provinha a casa, né, né? Cadê a cabeceira do chefe? Um homem ia fazer questão de sentar na cabeceira da mesa. Cadê a cabeceira da mesa? Cadê? É nítido que ele destoava do costume da época. Né? Agora, engraçado, ele destoava, mas eu estava lembrando que na região tem muitos casos, né, de usineiros, alguns que doaram. Por exemplo, a escola que eu trabalho, em São João da Barra, lá em Barcelos, foi doação de alguém que na época era o dono da usina ali, que era o Raimundo, né, que acabou dando o nome da escola. Tanto a do estado quanto a municipal. Eram os irmãos, eles doaram. Isso era comum mesmo, Graça, ou foi só coincidência de um caso ou outro? Não, era comum, principalmente perto das terras, né? Não só escolas, como igrejas, sim, né? Capelas. Então a gente encontra esses vestígios, são vestígios do passado mesmo, desses coronéis, porque esses coronéis eram tidos como os políticos da época, né? De grande importância local. Então, não tinha o Estado. Não tinha escola pública, né? Então, era eles que faziam através de filantropia. Vamos criar uma escola, vamos criar uma igreja. Hospital. Não tinha essa questão do Estado, não tinha um SUS, não tinha o ensino público. Então, eram eles através da filantropia, né? Criar ações na então Vila de São Salvador, na cidade de Campos. Mais ou menos todos no mesmo período, né? Isso que é mais interessante. Por isso que eu tive essa dúvida sempre. É muita coincidência. E aí é isso que eu falo. O Campos é uma cidade assim, Campos, São João da Barra. Que pertencia, né? São João da Barra, São Francisco pertenciam a Campos. Da vila, né? A gente tem muita história para falar. E eu costumo dizer até que é um cemitério a céu aberto, assim. Porque isso aí é vestígio de um passado. Essa escola é construção de um passado lá de um usineiro, entendeu? E isso é interessante a gente trazer para os alunos, né? A escola não está aqui, não foi o ensino público, não foi o Estado que concebeu a escola. Ela faz parte de um passado. Tornou-se pública depois. Sim, que aí veio o Estado. Que aí veio a questão do bem-estar social. Sim. Entendeu? Aí surgindo isso, surge a questão do Estado adquirir maior entrada para ajudar realmente a população. Campos tem uma vasta história que não é muito conhecida pela população. Inclusive, eu acho que a gente tem que fazer um podcast futuramente, esse que já está chegando no fim, apenas sobre a história de Campos, a fundação,
quem foram as primeiras pessoas a chegarem aqui, né? Ou já tinha pessoas aqui, como os índios. Então, nossos índios. Eu acho que o podcast já está dando entrada aí pros índios aí. Já temos bastante história para comentar no próximo podcast. A gente está chegando no fim, por causa do nosso horário na televisão. Vamos agora começar a falar da rede social de vocês, pra gente fazer a divulgação, ou do trabalho de vocês, no museu. Então, eu gosto de divulgar o Museu Histórico, sigam o Museu Histórico. O Museu Histórico de Campos é grandinho, esse mesmo nome, mas tem o Instagram, tem o Facebook, e lá vocês podem perguntar pelo direct, vocês vão encontrar um linkzinho que dá acesso ao WhatsApp do museu, tá? É só acessar o Instagram, vocês têm um acesso direto ao WhatsApp, agendar grupos acima de 10 pessoas que a gente pede agendamento prévio, né? Pra gente saber receber direitinho o grupo. E o museu tem várias ações. É o que a Thalita falou, a gente tá se preparando, né? Thalita, meia-noite. Pode falar, Thalita. Não, então, fiquem, né, ligados na rede social do museu para que em breve a gente possa ir soltando aos poucos sobre o evento que promete. Promete. Museu Histórico de Campos. Museu Histórico de Campos. Eu tenho, né, uma rede social mais privada, mas os alunos pediram, fiz um aberto onde eu coloco ali alguma curiosidade sobre histórias, ligando a filme, a série. Aí é um nome engraçado, que é Titio Rodrigo Caldes, que eles chamam de Titio de brincadeira, eu coloquei. E também, a maioria das escolas do município tem, o museu, então sigam também as páginas de cultura da cidade, estão sempre acontecendo algum movimento cultural aí que vale muito a pena a gente prestigiar. Isso aí. Visitem o museu. Visitem o museu, isso aí. Lembrando que o museu a entrada é gratuita. Quando você viaja, você paga para entrar no museu. O nosso museu a entrada é gratuita. Perfeito. Então, com certeza nós vamos voltar aqui para falar de história novamente. Eu amo esse tema. Eu gosto de conhecer um pouquinho sobre cada período da humanidade. Então, eu com certeza vou trazer vocês de volta para falar um pouquinho sobre os próximos temas. Então, muito obrigado, pessoal. Siga aí, se inscreve no nosso canal do YouTube. Tem no Instagram também, tá saindo Rio direto lá. E é isso. Muito obrigado, até a próxima.